Oi, Thiago. Oi, Desculpa, eu estava terminando a aula ali. agora eu tô te ouvindo. O sinal estava ruim. Você tá revoltado hoje, né? Tá com a macaca. Tava. Oi, tá me vendo? Ô, Thiago, Ah, eu não sei nem por onde começar. nem eu, mas assim. Vamos lá. Nossa Senhora, ontem nós ficamos até 1 hora da manhã trocando informações sobre os votos que foram postados. Teve um dos votos que foi postado 5 para meia-noite. Ó, o doutor Daniel entrou aí. Pois é, 5 para meia-noite. Vamos lá, né? Vamos Como começar eu falando pra... vou repetir para quem não tinha entrado ainda, eu não sei nem por onde começar. Vamos seguir a nossa pauta. Vamos seguir a nossa. E vamos seguir o primeiro caso da pauta. Tá Vamos bem? lá, porque tem cliente ligando aqui. Tem cliente ligando aqui o tempo todo, perguntando notícia, por isso que está interrompendo. Bota na luazinha. Eles estão ligando pelo WhatsApp. Ah, mas na luazinha impede tudo, eu acho, né? Não. Eu vi isso. Toda vez que tem uma reunião agendada no meu calendário, já fica a lua. Então eu não recebo ligação de jeito nenhum. Então vamos lá, Thiago, pode Vamos... começar. Pois é, hoje o clima tá meio de velório, né? Porque assim, Eu não sei porquê, né? não sei porquê. Os casos ontem foram uma pancada. Mas vamos lá, o primeiro caso é Você recurso está com a extraordinário. cara de. Eu tô com cara de cachorro perdido em mudança, sabe? Eu não sei nem para onde eu vou hoje. E aí, vamos lá. Primeiro caso é o caso da energia elétrica em processo de industrialização. Um tema que... Acho que todos os temas hoje eu vou virar e falar assim, ô Walter, comenta aí. E eu acho que hoje, em vez de eu ficar o tempo todo falando que isso é meramente informativo, eu vou dar opinião. Muito bem, porque vai ser opinativo. Vai Vamos ser lá, o primeiro opinativo. 748543, que é o tema 689, que é aquele caso que discute a possibilidade de o estado de origem cobrar o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego ali daquela energia elétrica em processo de industrialização. Então, o ministro Marco Aurélio, que era o relator, ele deu uma tese falando que não incide o ICMS aqui em processo ou sobre a operação que destine a outro estado energia elétrica alcançada aí a saída e a entrada de mercadoria considerados estabelecimentos diversos. Deixa eu só melhorar aqui a minha base do celular. Nós 1001 estamos todos. depois eu te mando a foto. Só que aí, pessoal, todos os ministros divergiram do ministro Marco Aurélio, todos, e nós temos divergência na divergência. Esse foi um grande problema. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, que foi o ministro que acabou ganhando na divergência, vamos colocar dessa forma, ele trouxe uma tese falando que, para ele, o artigo 155 da Constituição, ele vira e fala que cabe ao Estado de destino, na sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de energia elétrica. E aí ele fala que é o consumidor final para o emprego, aí ele usa essa expressão assim, para o emprego em processo de industrialização, não podendo o estado de origem cobrar o referido imposto. Então, cabe sempre ao estado de destino. E aí ele vira e fala que são inconstitucionais
alguns artigos da Lei Complementar 87, na parte que restringiram aí a incidência do ICMS apenas para os casos em que a energia elétrica não destinada à comercialização ou à comercialização. Só que aí, esse foi o voto do ministro Alexandre, que foi acompanhado pelo ministro Gilmar, ministro Lewandowski, ministra Carmen, ministra Rosa e ministro Alexandre, e aqui ele que trouxe esse voto principal. Agora, o ministro Fachin, acompanhado pelo ministro Fux, trouxe uma questão que, aí ele piora, ele vira e fala que incide ICMS na operação interestadual de entrada de energia elétrica para ser empregada no processo de industrialização de outros produtos. E aí ele vira e fala assim, cuja tributação está sujeita ao regime de substituição tributária. Aí ele traz algumas questões importantes. Ele fala que, por exemplo, no artigo 155, foi prevista ou foi introduzida por ocasião de discussão lá atrás da Constituinte, diante da extinção do ICM, lá atrás, da extinção do Imposto Único e sujeição do ICMS. Então, essa questão não está mais em vigor. Assim, ele traz lá no voto dele que, na verdade, tinha um desequilíbrio generalizado que representava aí do Pacto Federativo. Então, a imunidade da energia elétrica, do artigo 155, em nada diz respeito ao direito fundamental de qualquer do destinatário final. Então, o único dado subjetivo para o ministro Fachin aqui, que ele fala da aplicação da imunidade, é essa aquisição, é essa posterior aquisição de energia elétrica. Só que aí ele conclui que para ele pouco importa e que vai incidir o ICMS na operação interestadual da entrada de energia elétrica para ser empregada no processo de industrialização, cuja tributação está sujeita no regime de substituição tributária. Esse caso, e aí eu tenho assim, ministro Barroso, eu tenho alguns ministros que estão assim, completamente dentro da divergência, eu tenho várias divergências. Esse é um caso que a fixação da tese não foi resolvida, tal qual o caso do IPVA. Então, eu ainda vou ter aqui uma tese a ser fixada. Enfim, em regra, o que ficou decidido foi o caso do ministro Alexandre de Moraes, que foi o vencedor aí da divergência. E ele fixou a tese que cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto. O voto do ministro Marco Aurélio, que era um voto, no meu sentir, ponderado, ele acabou aí ficando solitário na corte. Esse caso é um caso importante. Eu não sei nem o que comentar, mas eu vou comentar. Esse caso é um caso importante e muito relevante. A gente só vai saber se a tese foi aprovada ou não com a publicação da certidão de julgamento, né, Tiago? Isso. Que pode acontecer de se entenderem que a tese não está fixada, suspender e levar a plenário só a fixação da tese, tal e qual aconteceu no caso do IPVA, que será julgado na semana que vem, não é isso? Exatamente. Qual que é o problema dessa tese? Há uma imunidade no texto constitucional que fala que as operações interestaduais de energia, petróleo, elas não haveriam a incidência do ICMS. Posteriormente, o Supremo, baseado em outros dispositivos constitucionais, entendeu que a ideia aí não seria de uma imunidade propriamente dita, e sim de uma não incidência na origem e somente no destino. E naquela época se disse para que os estados consumidores não fiquem reféns dos estados produtores. Né? Isso. Mas que deveria haver a tributação no destino na medida em que, se não houvesse, o consumidor do estado consumidor acabaria pagando um preço pelo combustível, pela energia, mais barato do que o consumidor no estado produtor.
E aí, por isso que se decidiu que a tributação devia se dar no destino. Qual que é o problema disso? A Lei Complementar 87, regulando essa matéria, entendeu que não haveria incidência nas operações interestaduais quando a energia elétrica fosse destinada à comercialização ou à industrialização. E aí começou-se uma controvérsia sobre o que seria industrialização. Qual seria o conceito de industrialização? É industrializar a própria energia em energia ou é a energia sendo um insumo de um processo de industrialização? Porque o conceito de industrialização para o ICMS, para o IPI, é a transformação daquela matéria-prima e, portanto, nesse caso, atingiria. Isso. Só que os estados interpretaram que esse conceito de industrialização era um conceito restrito. Por isso, a matéria acabou sendo levada. E a divergência está muito aí. O ministro Marco Aurélio entendeu, como ele entendeu no primeiro voto lá atrás, quando ele já compunha a corte, que era uma imunidade ampla e restrita, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não, que essa imunidade não era ampla e restrita, que incide no destino, até aí ok, só que ele avança sobre o caso concreto para também julgar inconstitucionais os dispositivos da lei complementar que retiram a incidência quando há transferência interestadual de energia para comercialização ou industrialização. Porque a ideia era reequilibrar a tributação no consumidor final. Por isso esse dispositivo da lei complementar. O problema disso, a Clarissa está aí perguntando, Clarissa me ligou aqui durante a live, eu não atendi, sim, desculpa, meu querido, eu vou te ligar. Ou então já vou responder aqui a dos créditos. Por isso que o ministro Barroso e o ministro Gilmar, apesar de votarem com o ministro Alexandre de Moraes, fizeram um voto apartado para ressalvar o seguinte: essa segunda parte, que é a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 87, não estava em julgamento. Esta segunda parte não fazia parte do caso concreto. Portanto, é preciso que essa questão seja julgada a posteriori, quando houver o efetivo debate da matéria no plenário da Corte. Mas, então, assim, a priori, a tese tem divergências. Mas, se fizermos uma contagem numérica, a tese do ministro Alexandre venceu. O problema é que ela não atinge 6 votos. Ela não atinge 6 votos. O voto dele atinge, mas ela não. Exato. Porque a tese tem divergência. Não, então, isso é um problema, porque a divergência atinge os 6 votos, mas eu não tenho unanimidade na divergência para ter os 6 votos para declarar inconstitucional, porque a tese fixada por ele são inconstitucionais. Que é o item 2, que é o item 2. Que faz essa restrição. Lê aí. Só pegar aqui. São inconstitucionais aqui. Nós tomamos uma paulada tão grande ontem que até os fones de ouvido nós esquecemos. Não, hoje está tudo... Eu acordei assim. Ontem nós fomos dormir 1h da manhã, vendo esse plenário do Supremo, Walter e eu. Hoje eu acordei assim, antes de 7, aceso, para ver se eu tenho que trabalhar. Então, assim... Trabalhar para esquecer as lamúrias. Ele veio e falou assim, são inconstitucionais os artigos 2º, parágrafo 1º, 3 e 3º, 3 da Lei Complementar 87, na parte em que restringem a incidência do ICMS apenas aos casos em que a energia elétrica não se destinar à industrialização ou à comercialização. Ou seja, ele julgou inconstitucional, talvez alegando uma isenção heterônima, o artigo da Lei Complementar que falava da não incidência em operações interestaduais de energia elétrica para comercialização e industrialização. Essa tese, essa inconstitucionalidade, não tem 6 votos, porque o ministro Barroso e o ministro Gilmar não votam no item 2. Nesse sentido. Exato. Eles só votam no sentido de que, isso é importante, segundo o artigo 155.2... Que a tributação vai se dar lá.
Isso, que a tributação vai se dar lá. Pronto. Ok. Agora, para julgar inconstitucional, o Supremo precisa ter 6 votos. Isso ele não tem. Não tem. Ele não tem 6 votos no item 2. Então, assim, esse é um dos problemas. Eu acho que o plenário virtual é muito bom para desafogar a corte, mas se estivéssemos no plenário físico, esse tipo de problema não estaria acontecendo agora. Ele é muito bom para matar a gente do coração. Uma semana vendo se posta ou não posta, apertando F5 o tempo todo. Deus me livre. E aí, então, gente, é muito importante vocês entenderem. A audiência está grande hoje. É muito importante vocês entenderem isso. Deve sair uma certidão. Isso aqui eu e o Thiago estamos dizendo pelo que a gente entendeu ontem. Deve sair uma certidão de julgamento voltando a matéria para plenário para discutir a tese na medida em que não se atingiu o quórum para declarar a inconstitucionalidade disposta na tese do ministro Alexandre no item 2. Hoje nós vamos ter muito problema. Daqui a pouquinho nós vamos falar do caso Volvo. O caso Volvo, assim, não chegou a conclusão nenhuma. Sim, empatou, porque o ministro Fux está impedido. E só respondendo uma pergunta da Clarissa aí sobre a questão dos créditos. Por que tem esse problema? Na operação interestadual, como a incidência se dá no destino, muitos estados na origem dizem assim, não, a minha saída foi não tributada, portanto, você deve estornar os créditos da entrada, porque toda saída não tributada, exceto por disposição de lei, deve ter o estorno do crédito da entrada. Isso. Essa matéria não foi decidida, Clarissa, mas vamos dizer que ela deu uma tendência para ser decidida que deve se manter o crédito na medida em que ficou claro que há uma incidência na operação. Só que essa incidência se dá no destino e não na origem, mas ela não foi explicitamente decidida. Exatamente. O outro, então, assim, acho que a industrialização resolveu e acho que não está completamente resolvida ainda pelo Supremo. Porque eu acho que a tese volta para plenário. E aí agora, esse é o papel fundamental da advocacia, que é assim, agora pressionar o Supremo, que essa questão, dentro da divergência eu tenho divergência e a inconstitucionalidade não está posta. Não. O que foi decidido, portanto, é que há uma incidência no destino e não na origem. Mas ainda não se decidiu se aquele dispositivo da Lei Complementar 87, que retira da tributação a energia destinada à industrialização comercial, legislação, se ele é constitucional ou não. E se ele for constitucional, qual é a interpretação do conceito de industrialização? Eu estou começando a animar de que o trem não acabou ainda, Thiago. Não acabou, não. Não acabou. Eu estava desanimado, eu estava triste, eu estava deprimido, agora eu já melhorei. Tá vendo? Só é você ver minha cara. Fica tudo bem. Vamos embora. Próximo tema. Segundo tema. É um tema que ele traz aquela questão da certidão do município, da Câmara Municipal, quando está em débito com a Fazenda Nacional. E aí a decisão do ministro Marco Aurélio foi que, em regra, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se está em débito com a PGFN, não tem que ter certidão. E aí eu tinha 2 votos, todos os demais ministros divergiram do ministro Marco Aurélio, e aí eu tive votos. As primeiras divergências postadas foram do ministro Alexandre e do ministro Fachin. A divergência que acabou vencendo nesse caso foi a do ministro Fachin, que ele virou e falou que eu tenho essa questão da separação de poderes aqui, da autonomia financeira, então assim, e que é possível sim o município obter certidão quando a Câmara Municipal está em débito com a PGFN, tendo em conta aí o princípio da intranscendência subjetiva dessas relações financeiras e das autonomias. Aí ele cita o professor Facur Scaff, cita uma série de doutrinas, alguns julgados do Supremo acerca dessa questão já, e acompanharam o ministro Fachin, ministra Rosa, ministro Lewandowski, ministra Carmen, ministro Toffoli e o ministro Celso. Então, essa daqui ficou bem estruturada, que realmente a Câmara, em razão da separação dos poderes
e essa questão da intranscendência das sanções aí, financeira, eu tenho que ter a certidão independente da Câmara Municipal ter débito com a PGFN. Ok. Terceiro caso é um caso que você adora também, que é aquela questão é o tema 796, que é a questão do ITBI. Né? Ficou triste de novo. Aqui... Desanimei de novo. Vai ter um aqui que você vai ficar muito mais deprê. Já está chegando. O tema ele discute a aplicação da imunidade tributária do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. Então, o voto do ministro Marco Aurélio foi no sentido de prover o recurso para afastar a incidência do ITBI aqui sobre os imóveis incorporados, ainda que excedam o limite do capital social. Porque aqueles imóveis... Nós chegamos até a comentar esse voto numa outra live aqui, né? Porque para ele, do ângulo tributário, a incorporação do imóvel à pessoa jurídica, ainda que exceda o limite do capital social, continua ou permanece imune. Acompanharam aqui o relator o ministro Fachin, o ministro Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre divergiu. Eu tô rindo de... Agora o Walter entendeu uma expressão que eu sempre falava para ele me ligava para dar problema para Brasília. Aí ele falava assim, Tiago, o que você tá rindo? Aí eu falava para ele, eu tô rindo de nervoso. Porque assim, era tanta coisa, ele me ligava de manhã com uma pauta de problema. Então agora você está rindo de nervoso, né? Estou rindo de nervoso. Cada vez que eu vejo esses julgados aqui. E aí o ministro Alexandre ele traz um voto. O ministro Alexandre abriu a divergência para dizer, olha, a imunidade posta na Constituição do imposto de transmissão para integralização de capital não deve ser interpretada de maneira ampla. Exatamente. Não deve ser interpretada de maneira ampla. E ela, na verdade, ele traz até uma interpretação um pouquinho, ele vira e fala assim, que a incorporação aos bens e patrimônios está assim, ela tem previsão constitucional, tem previsão legal, só que ela não pode se confundir aqui, essa incorporação de bens, com a questão da fusão, cisão, então ela não pode ser nunca interpretada de maneira ampla. Faz isso como uma espécie de benefício, não pode ser alcançado porque tem uma série de reservas, principalmente quando exceder aí a integralização do capital subscrito. Então, a grande problema aí, o que pegou foi o excesso dessa integralização. Mas aí ele vira e fala o seguinte, eu não posso conferir a imunidade do ITBI de modo a alcançar o excesso entre o valor incorporado e o limite do capital social integralizado. Então, está nessa linha aqui o ITBI. Ou seja, se eu integralizo por um valor, o valor contábil é o valor que foi a integralização e o excesso para o valor real do imóvel que vai para a reserva de capital não estaria sujeito à imunidade. Não estaria sujeito. Teria que pagar o ITBI. O voto dele não fica claro para mim se ele está falando isso só na integralização ou se ele está falando isso também nas operações societárias. Ele me parece que no voto ressalva as operações societárias de fusão e incorporação. Mas a tese não faz nenhuma ressalva. Na verdade, ele traz aqui, ele faz, para chegar à conclusão dele, ele faz uma tese construindo nas operações societárias. Mas a tese fixada na repercussão geral, o núcleo duro da repercussão geral, é que a imunidade do ITBI ela não alcança o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado. Só que aí pegou tudo, né? Pois é, mas eu não sei se ele pegou também a incorporação. Pelas razões de decidir, eu tenho minhas dúvidas. Nesse caso, como só tem o voto dele, né? Quer dizer, tem o voto da divergência, o voto do relator que perdeu, mas é diametralmente oposto. Você não consegue muito balizar, a não ser pelas razões de decidir dele. Eu tenho minhas dúvidas se ele incluiu aí
as operações de incorporação e fusão. Se incluiu todas as operações societárias feitas no passado aí, teriam que rever, no prazo não decaído, teriam que rever esse excesso. Né? Mas é algo que ainda a gente tem que aguardar também. A publicação do acórdão não muda o voto dele, né, Tiago? Nunca Não, mudou. Então, o voto dele é o próprio acórdão. é o Nesses voto casos dele, que não há divergência claro. circunstancial. Né? Isso. Então, o voto dele é o próprio acórdão. Acho que aqui está ok. No meu sentido, eu acho que está claro que ele só está se referindo ao ITBI e quando houver o excesso. Então, assim, acabou a imunidade do ITBI para a integralização? De forma nenhuma. Assim, se ela está no limite do capital social, eu ainda tenho, alcanço. Ele está falando que a imunidade ela não alcança quando o valor dos bens superar. O excesso que vai para a reserva. Cara, mas isso não está na Constituição, mas tudo bem, isso aqui é um meramente informativo. Não está na Constituição. E o empresário pode aumentar o capital social dele, né? Também antes de fazer a integralização. Porque às vezes ele vem Não, aumentando. mas ele integraliza com o próprio bem. E o bem está escrito lá que é imune. Mas ele vem, às vezes, isso acontece muito, ele vem aumentando o capital social dele com a promessa de integralização futura ao longo de anos. Eu não estou falando aqui, tem que ter cuidado, assim, porque o cara. Não, se ele tiver integralizado pelo valor do bem, o valor do bem corresponder ao valor do capital social integralizado, a imunidade permanece inalterada. Rígida, exatamente. Permanece inalterada. O nosso próximo caso aqui na nossa sequenciazinha é um caso que eu nem quero discutir, eu vou deixar para você, que é o caso do ICMS na venda de automóveis integrantes do ativo imobilizado de empresas locadoras de veículo. Mas não só locadoras, né? O Convênio 64 também coloca... Tem outras duas categorias. Mas a tese que ele colocou lá foi: a controvérsia é relativa à incidência do imposto, o ICMS, na venda de automóveis aqui, integrantes do ativo imobilizado de locadoras que adquirem os veículos diretamente das montadoras, independente da compra ter ocorrido em prazo inferior a 1 ano. Então, isso aí pode ser uma tese que vai abrir uma grande discussão no Supremo, pode ser uma tese que não abre uma grande discussão no Supremo. Por quê? A origem disso é a venda, a aquisição direta das concessionárias, tem um convênio específico para elas. Né? Você faz aquisição direta, só algumas atividades econômicas podem fazer essa aquisição. E aí o convênio, inclusive, tem outra categoria que estava no 64, que eu esqueci agora, estou sem computador aqui. E aí você tem lá formas de adquirir esse convênio, que é o 51, não é? Talvez está ruim hoje. 51, ela até distribui de forma diferente o ICMS entre os entes da federação. Aí vem o convênio 64 e diz o seguinte: se você alienar o seu bem antes de 12 meses em relação à sua aquisição, você terá que pagar um ICMS. E coloca uma base de cálculo que é louca, assim, que é presumida, que a base de cálculo é o valor da própria aquisição junto à concessionária, como se o carro não tivesse sido desvalorizado. Nossa amiga Maísa entrou aí. Ei, Maísa, querido. E aí o Supremo ontem decidiu, né? Aí a matéria foi levada ao Supremo para entender o seguinte: olha, se é ativo imobilizado, a partir do momento que eu comprei para cumprir as minhas finalidades estatutárias, os meus objetivos estatutários, se isso entra também a questão do agronegócio aí, porque tem um item lá no 64 que é também para agronegócio, se eu comprei para o meu imobilizado, ele sempre será imobilizado. Então, se eu vendi com 5 meses, 8 meses... Olha lá, o Pedro ajudou a gente. Pessoa física que explora atividade de produtor agropecuário. Também está nessa discussão. Se eu comprei e vendi antes dos 12 meses, isso não deixou de ser ativo imobilizado. Eu comprei um carro para alocar. O carro é um equipamento do exercício da minha atividade fim.
eu comprei um equipamento agropecuário para a minha exploração. Ou seja, a minha atividade é a agropecuária. Esse equipamento, portanto, é um ativo imobilizado. Se eu vendi esse ativo com 5 meses, com 6 meses, com 12 meses ou com 20 meses, ele não deixou de ser um ativo imobilizado. O que torna um ativo imobilizado, segundo as normas contábeis e jurídicas, na minha visão, é o destino ou a necessidade da sua aquisição. Se eu comprei para o exercício de uma outra atividade, ele é, para mim, equipamento para realizar a atividade, e, portanto, não atinge o conceito de mercadoria, não pode ter a incidência do ICMS. Essas pessoas que adquiriram, seja a locadora, seja o produtor agroindustrial ou agropecuário, elas são consumidoras finais. E aí o Supremo, ontem, com 2 votos muito diferentes, 3 votos, o ministro Marco Aurélio disse o seguinte: olha, o convênio 64 tem essa previsão, mas o estado de Pernambuco, que eu acho que era o estado que estava em questão, internalizou esse convênio por decreto. Decreto não pode internalizar convênio, tem que ser lei, que é uma jurisprudência do Supremo reiterada. E, portanto, fere o princípio da legalidade do decreto, julgo procedente o recurso. O ministro Fachin divergiu num voto que ele acha que essas atividades que vendem os seus ativos imobilizados antes dos 12 meses e com frequência acabam cometendo um abuso de direito e, portanto, podem ser repreendidas mesmo sem lei, porque está se descobrindo o fato gerador. O voto dele não prevaleceu. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que a retirada do ativo imobilizado e a venda daquele equipamento leva aquele equipamento de volta para o ciclo econômico, de volta para o ciclo da mercancia e que, portanto, deveria incidir ICMS. Ele, em momento nenhum, diz, até porque, de novo, isso não estava em julgamento, que pode incidir ICMS mesmo após os 12 meses, porque foram os estados que fixaram que o prazo de incidência é aquele vendido antes dos 12 meses. Então, me parece, eu estou muito convicto quanto a isso, que apesar de não concordar, porque eu acho que o equipamento destinado ao ativo imobilizado será ativo imobilizado, mesmo se vendido antes dos 12 meses, o carro pode ter sofrido uma depreciação acelerada, isso não é regra, isso é uma excepcionalidade, pode ter sofrido uma depreciação, pode ter sofrido uma pequena batida que já não atende ao consumidor final. Eu acho que imobilizado é todo aquele equipamento que te auxilia na execução do seu objeto social. E que, uma vez alienado, ele simplesmente houve uma desmobilização e não o surgimento de uma mercadoria. Apesar de eu discordar disso, né, desse entendimento, por conta disso, para mim, o que o Supremo decidiu foi só se o convênio 64 poderia criar esta regra para os 12 meses. Nada mais do que isso. Tá, mas isso é grave, porque assim, aqui nós estamos deixando para trás uma jurisprudência do Supremo acerca de um dos princípios mais caros da nossa República, que é o princípio da legalidade. Um convênio ele não pode ser internalizado pela via do decreto. Isso é grave. Por trás, um convênio ele pode criar uma nova forma, como aqui o fez, de tributação. Então, o voto do ministro Alexandre, independente de certo ou errado, ele teria que ter uma preliminar de adequação ao princípio da legalidade importante e que não foi feita. Então, assim, uma jurisprudência inteira do Supremo está sendo deixada de lado
Está sendo ignorado uma preliminar. Eu não sei nem se eu posso chamar isso de preliminar, porque isso não é uma preliminar, mas é uma questão que, assim, que acerca daquela exação que está sendo colocada no mundo jurídico por uma forma inadequada. Esse é o... Acho que é um dos... E também mitiga um pouco o conceito de mercadoria, ou seja, o Supremo mitigando os conceitos constitucionais de repartição de competências, como vem acontecendo no ISS. Eu acho que o caso pode ser preocupante, sim. E mais do que isso, né, Tiago? Poderia se dizer, mas não está ferindo a legalidade, porque eu entendo que tinha que tributar de qualquer jeito. Que eu digo o ministro que votou. Mas se isso fosse uma premissa correta, então para que existe o Convênio 64? O Convênio 64 veio exatamente porque essa premissa não existia. É de dizer assim, olha, você será tributado no seu ativo imobilizado. O convênio não fala que o ativo vira mercadoria. O convênio diz que o seu ativo, quando vendido, será tributado porque você pôde comprar diretamente da concessionária pelo convênio 51, isso o ministro Marco Aurélio fala, você será tributado se você vender antes de 12 meses. Ou seja, é uma espécie de ressalva ao convênio 51. Ora, se essa exceção foi posta, é uma nova regra que não tinha no convênio 51. E sendo uma nova regra, ela tinha que ser internalizada, segundo a jurisprudência do próprio Supremo, via lei. Eu discordo. Quem sou eu, né? Eu dou palpite. Quando muito. Na verdade, eu informo. E quando muito, dou um palpite. Mas eu acho que o princípio da legalidade ele não pode ser deixado para trás, ainda que sob pretexto de que eu acho que deveria se tributar, sim. Eu concordo. Hoje em dia, lógico que as decisões do Supremo têm um alto grau de consequencialismo, mas esse caso aqui, envolver um princípio tão caro como esse da legalidade, ele assim, é grave, assim, a gente não pode deixar isso de lado. Mas eu também acho que rompeu uma jurisprudência histórica. É um caso que, é o que eu disse, às vezes o próprio caso não vai ter maiores repercussões, mas as razões de decidir abrem portas muito perigosas aí para os próximos julgamentos no Supremo. Para os próximos julgamentos para o Supremo. Agora as portas para se internalizar decreto se internalizar convênio por uma canetada do governador estão absolutamente abertas pela jurisprudência do Supremo, até porque o voto que foi do ministro Marco Aurélio, que não foi acompanhado aí pelo Supremo, ele traz exatamente essa possibilidade. E o voto divergente traz uma outra. Então, todos os governadores vão virar agora e falar assim, aqui, o Supremo permitiu. Tomara que não. Tomara que essa jurisprudência seja revista, porque, de fato, a internalização de um convênio no Estado tem que passar pelo seu legislativo em respeito ao próprio legislativo, né? Há uma regra nova que se estabelece. Ele fala que não há criação de tributo, mas eu não acho que é só criação de tributo. É uma regra nova que se estabelece. Essa regra nova tem que seguir o caminho democrático. Nós estamos aí com o doutor Bernardo Moreira, que vai defender uma tese de doutorado belíssima sobre o processo legislativo e a concretização da democracia. É por aí. Se você, de alguma forma, fere esse processo legislativo, na minha visão, você está ferindo o próprio conceito de democracia. Exato. Mas, como eu disse, olha lá, o professor Bernardo volta a falar sobre o assunto. Então, a internalização de um convênio, a internalização de um tratado, tudo isso passa por um processo legislativo de legitimação, né, daquela nova regra. O que não aconteceu nesse caso, que o Poder Legislativo de Pernambuco não opinou. Olha, e tem gente que fala, que tem uma pessoa que comentou assim, não é caso de modulação, eu acho que sem dúvida é caso de modulação. Agora, o que o Supremo pode virar e falar assim, mas não mudei a jurisprudência. Mudou sim, mudou a jurisprudência de um núcleo duro do recurso, que é o princípio da legalidade, que está no recurso do contribuinte, pelo que sei. Também. Aí o próximo caso
Você viu a minha cara de triste quando eu falei desse caso, né? Eu fiquei triste com esse caso. Esse caso Eu agora fico aqui, triste com os casos, é horrível isso. esse caso ele vai trazer uma questão importante, esse novo para a gente aqui, para a gente acalmar, porque o próximo discute se é farmácia de manipulação está sujeita ao ISS ou ICMS, já que a gente vai precisar de alguma coisa para ficar calmo, né? Umas maracujinas, uns trem assim. Então, o Supremo definiu aqui com voto um placar de 3 votos divergentes. O ministro Toffoli, ele nega provimento a um recurso extraordinário que fixa que, no tocante às farmácias de manipulação, vai incidir ISS sobre as operações que envolvem o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega e vai incidir o ICMS sobre medicamentos de prateleira, por ela produzidos, mas ofertados ali ao consumidor de forma irrestrita. Então, assim, quando a gente chegar com a receita para acalmar, para a gente ficar calminho... É melhor levar uma receita para manipulação do que uma receita de prateleira. É melhor pegar uma receita para manipulação do que uma receita de prateleira. E essa vem a tese aí ampla do Supremo, que assim, essa discussão que não acaba de ISS, ICMS, o que vai incidir sobre o DT. Mas aqui o ministro Toffoli fez uma questão que foi acompanhada aí pelo ministro Alexandre, ministra Rosa, ministro Lewandowski, ministra Carmen, que foi essa questão de se eu levo a receitinha, se vai ser manipulado, otimizado para o meu tratamento, ele vai ISS, se está medicamento de prateleira mesmo, é ICMS. Tá bom. Tá bom? O outro caso, a gente já está apertado de horário, né? A gente falou demais. Nesse que ele segregou manipulação e prateleira, ele fala alguma coisa do conceito de serviço, obrigação de fazer, ou ele nem entra nisso? Não, ele fala sim. Ele fala do conceito de serviço. Ele fala e que vai ficar bom para o caso da industrialização por encomenda. Foi por isso que eu perguntei. Já levando a RAC para lá. O próximo tema, que já são 11h47, é o tema 475, que discute a possibilidade de extensão da imunidade do ICMS quando eu tiver mercadoria para exportação. Então, aqui, o que o contribuinte queria? Que quando eu tiver operação para exportação, eu vou ter toda a cadeia imune, porque era vontade do legislador que eu tivesse imunidade que alcançasse essas operações de exportação e as prestações anteriores à operação de exportação. Nós falamos disso, né? Já numa live também. Se a embalagem acompanha a exportação ou não. Isso. E aí, assim, qual é o grande problema nisso? Assim, o ministro Toffoli, ele fixou a tese que a imunidade aqui, ele não alcança as operações ou prestações anteriores à exportação. Está rindo de nervoso de novo. Na próxima, quando houver o julgamento da industrialização por encomenda, eu já vou estar morando em Caraíva, largando isso tudo, porque eu vou morrer. Amém. Eu também. E aí... Pode me visitar lá, Thiago. Não, eu vou demais na conta, gente. Lá não pega internet, então não vou nem poder fazer live com você. Muito bem. Olha só, ele traz um voto até interessante. Ele vira e fala que tirar essa questão, que o objetivo da norma aqui era uma espécie de benefício e que a finalidade constitucional só foi para a exportação. Então, a regra que ele chama de imunizante só pode se dar para a operação de exportação em si. Operações prévias e que muitas vezes vão ou são situações que são essenciais para a exportação. Então, eu não posso exportar sem a embalagem, por exemplo, que você falou aí. Então, assim, eu não tenho como ter essa imunidade na etapa anterior. Esse é um caso grave, porque, assim, afeta a nossa balança comercial, afeta a competitividade. Não, eu tenho a imunidade ou não tenho, pô? Não tem. Não tem. Esse caso... E você acha que esse caso, de alguma forma,
o Supremo está apontando de que não existe um princípio ou uma imunidade geral do texto constitucional que desonera a cadeia produtiva das exportações, que isso pode interferir diretamente no julgamento reintegro. Né? Isso vai interferir diretamente, era esse o ponto que eu ia chegar. Vai interferir. Hoje eu já mandei uns e-mails aqui que o gato subiu no telhado para um cliente nosso que falando, ó, ele definiu que a operação aqui da imunidade do ICMS ela não alcança prestações... A cadeia produtiva. Não alcança a cadeia. É grave, porque eu tenho muito resíduo tributário ao longo da cadeia. E esse resíduo, eu preciso minimizar esses resíduos ou neutralizar para tornar o produto competitivo. Então, quando a lei minimiza esses resíduos, é meramente um benefício fiscal, segundo o Supremo. Segundo o Supremo, meramente um benefício fiscal. No final da live, eu acho que eu vou chorar. Mas tudo bem. Essa outra ADI aqui. Vou tentar não chorar ao vivo. A outra ADI é uma ADI importante, mas que eu trouxe ela aí na live. São embargos de declaração, mas é só para mostrar assim, o grau que a Unafisco chega e algumas entidades fiscais chegam. Assim. Aqui, essa ADI 6027, o objetivo dela era impedir a concessão reiterada de parcelamentos porque causam prejuízo aos cofres públicos. Assim, a Unafisco ela critica o Programa de Regularização Tributária Rural, que reduziu aí as alíquotas, e um PERT criado entre 2017 e 2018, se eu não estou enganado. E aí, a ministra Carmen negou segmento a essa ADI porque faltava legitimidade, ela agravou, o agravo não foi conhecido, e agora ela embargou de declaração que, por unanimidade, também não foi conhecido, os embargos foram absolutamente rejeitados, mas olha como é grave a interferência. E aqui devia ter, assim, a ministra até Carmen fala isso, assim, ó, separação dos poderes, a Unafisco, ou os fiscais, ou entidades que, ainda que com boas intenções, eles não podem permear ou não podem sombrear atitudes que são típicas do executivo. Né? Nem, então, eles, nem nós. Eu sempre defendi isso em sala de aula, que é preciso separar o que é política fiscal, e ainda que eu discorde da política fiscal, eu, de fato, discordo desses parcelamentos reiterados, porque criam litigiosidade. Em vez de reduzir a litigiosidade, ele causa um efeito contrário. Mas você pode discordar da política fiscal, mas a política fiscal não é inconstitucional. É diferente. Inconstitucionalidade de política fiscal que eu discordo. Então, acho que, nesse caso, o Supremo acertou. Como em outros casos que os contribuintes também questionaram decisões do governo e que são meras decisões de política fiscal. Há uma diferença grande aí. Mas isso me deixou feliz, eu continuo triste. Não, e é agora que você vai ficar triste. Não, isso daqui, agora que você fica... Tem mais? Tem mais, vai, tem mais. Eu devia ler a pauta antes de entrar, porque eu sofro demais. Esse é o caso Volvo, é um caso que está deixando... esse é o caso que você falou que não tem decisão. Que a comunidade jurídica está polvorosa, por quê? É o RE, não é repercussão geral, é o RE 460-320, que ele vira, o objeto aqui é tendo em vista a existência de tratado entre Brasil e a Suécia, a fim de evitar aí a dupla tributação, então vai se discutir se é aplicável aqui à Volvo dispositivos daquela lei que prevê que a incidência do tributo, a alíquota lá de acho que é de 15%, sobre os dividendos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. O ministro Gilmar, aquela tese antiga de lucros no exterior, o ministro Gilmar falou que o recurso extraordinário da União deve ser provido para afastar qualquer concessão de isenção de imposto de renda retido na fonte para não residentes aqui, que foi conferida pelo acórdão do STJ. O STJ virou e falou assim, ó, tem tratado, o tratado é válido, foi internalizado da maneira correta, então não tem por que eu novamente tributar. Acompanharam aqui o ministro relator, o ministro Fachin, o ministro Alexandre, o ministro Barroso e o ministro
Celso, divergiram aqui do relator o ministro Toffoli, e aí o ministro Toffoli faz uma questão importante, porque ele vira e fala que para se prover o recurso da União, eu tenho que reexaminar o caso à luz da Convenção, do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária, o que não é admitido no recurso extraordinário. Aqui, senhores, tinha que ser a mesma decisão. Toda vez que você fala esses senhores, é porque vem bomba. Lá do ICMS. Aqui, senhores. Porque, assim, se eu não posso examinar essa questão aqui, eu não posso examinar aquela questão lá. Porque, assim, ou seja, se eu for examinar lá, eu preciso tratar assim. Lá, nem legal é aquele internalização daquele convênio. Aqui, o que o ministro Toffoli falou é: eu preciso examinar à luz da convenção, do CTN e da legislação de regência. Então, assim, está mantido o acórdão do STJ. Acompanharam o ministro Dias Toffoli, o ministro Marco Aurélio, Lewandowski, Carmen, Lúcia e Rosa. Só que estava impedido o ministro Fux. Então, não tem resultado. Está empatado? Está empatado. E não é repercussão geral? Não é repercussão geral. E aí, o caso Volvo tem que ser paralisado o julgamento. Regimentalmente, eu tenho uma regra que, nesses casos, o presidente tem direito ao voto de qualidade. O caso aqui, a presidência é do ministro Dias Toffoli, que pode votar no mesmo sentido que ele já deve votar no mesmo sentido que ele já votou, ou se não ficar para a presidência dele, fica para a próxima presidência do ministro Fux, que está impedido, e aí vem a ministra Rosa, que é a vice-presidente atual do Supremo, já eleita, toma posse em setembro, para desempatar esse caso, mas que votou com o ministro Toffoli. Então, o regimento tem essa previsão. Em caso de empate, eu tenho direito... Mas ele não tinha que ter... Aí isso sai na certidão de julgamento já. Sai na certidão de julgamento que o caso vai ser suspenso para novo julgamento. Igual aconteceu no caso do IPVA. Mas é novo julgamento ou é meramente o exercício do voto de desempate? Então, é o julgamento dele para o exercício do voto de desempate. Que é o próprio voto que ele já deu. Em tese, é o próprio voto que ele já deu. Em tese, é o próprio voto que ele já deu. E aí, muitos amigos hoje viraram e falaram assim: tem que se aplicar o 19E do voto de qualidade do CARF, né? Né? Vamos pedir a aplicação no caso Volvo do 19E. Vamos pedir 12 do CTN. Quem dúvida, pró-contribuinte. É uma confusão. Destaque: o Supremo já esteve numa situação idêntica lá atrás, quando o ministro Peluso precisava decidir um caso com voto de desempate, e ele virou e falou que o voto dele não era melhor do que o voto de ninguém, que ele não ia votar. Ah, eu lembro desse caso. Lá naquele caso, estava faltando, acho que era a presidente Dilma Rousseff, tinha que nomear um ministro para a corte. Faltava um ministro. Era. E aqui é uma nova situação posta agora pelo Supremo. Que agora não falta um ministro se deu por suspeito. Né? Eu tenho impedimento do ministro Fux, que participou. Perdão. Porque ele votou no STJ. E o voto do STJ é ótimo. Vai a fundo na questão, mas isso é meramente informativo. Esqueci. É meramente informativo. Então, tá, Thiago, encerramos, porque o tempo vai acabar. Então tá. O último caso é a inclusão do salário maternidade, que ganhou. Não, esse é importante falar. Vai aí. Vai acabar, não fala rápido. O salário maternidade, portanto, não integra a base de cálculo das contribuições por 7-4 no plenário do Supremo. Ontem chegou o placar a ficar a 5-4, nós quase morremos. Quase morremos, porque estava 5-4, tinha que ter 6 votos para declarar inconstitucionalidade. Então, realmente... Esse é um pleito justo, que, inclusive, o salário maternidade tributado, ele cria uma desigualdade de gênero e, portanto, é um julgamento muito justo. O voto do ministro Barroso, nesse caso, é primoroso. Contudo, no balanço geral, considerando todas as decisões, eu permaneço com a minha convicção de que em breve estarei aposentado, porque eu não aguento mais sofrer
com esse plenário virtual. Tá bom, Thiago? Você toca a live sozinha quando acontecer isso. E faz o jabá da tributação, da live da tributação de gênero, que vai ter. A gente vai ter uma live super legal amanhã de tributação de gênero na Bradetê. E semana que vem, se o Thiago estiver vivo e eu ainda não tiver me aposentado, a gente também volta aqui para discutir casos que vão ser pautados. Tem muitos casos importantes que vão ser pautados a partir de sexta-feira agora. Portanto, se os dois estiverem vivos e eu não estiver aposentado, estaremos aqui. Pode ser na terça, quem sabe na quarta e talvez na quinta. Está na quinta. Mas a gente fala que vai ser na terça, mas sempre a dia. Ontem eu não pude fazer na terça, me desculpem. Não, ontem nós estávamos no meio da loucura, não tinha a menor condição. Tiagão, muito obrigado. Sobreviva a isso tudo, porque nós precisamos muito de você. Tá bom? Pessoal, um beijo aí, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.